Amém. Então, todos sejam bem-vindos. Já temos dado no culto, aliás, no início. Então, este é o momento do sermão. Nos mandam controlar as horas, dizer que gastaram mais 5 minutos. Já começaria 8h37, são 8h42. Então, se eu levar mais 5 minutos no meu primeiro culto, mas vou sempre tentar cumprir. Amém? Ai, então onde é que está? Amém? Tem que estar. Não pedi oração. Estou a ver que estás um pouco triste. Ai, que não está aí, né? Amém. Vamos a Deus de oração. Nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado pelo tempo que nos concede. Mais uma vez, estamos aqui no teu templo. Queremos nos encorajar um ao outro. É nossa oração, Deus, da forma como entramos, vai ser diferente como vamos sair, por causa da tua palavra, pregada aqui na Santa Ceia, através também das suas canções, ó Deus. E neste momento que a gente vai abrir as escrituras para o sermão, a minha oração é que o Senhor possa conduzir-me, que deixe-me falar de acordo com o seu Espírito e também que os meus irmãos ouçam de acordo com o seu Espírito Santo, ó Deus. Pai, nossa oração é que nossos amigos, nossas amigas que aqui estão presentes, também vão estar conectados com esta mensagem e também possam até tomar decisões, ó Deus, de estar mais próximos de si. Ore e agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, irmãos, nas últimas 2 semanas, através do nosso pastor Calicas, ele falou muito do poder dos conselhos. E eu, por sua vez, não queria fugir muito e tive que pedir um conselho a ele. Que mensagem pregar também? E o meu pastor disse, quer dizer, fica à vontade, mas, não é? Tem que estar próximo daquilo que ele falou. Então, o que eu vou fazer é tentar trazer algumas práticas do poder do conselho. Amém? Sabes, irmãos, vamos falar um pouco do meu passado aqui na igreja. Cresci no ambiente desta igreja de pedir conselho. Até para viajar. Irmãos, é feriado longo, posso viajar? O pastor dizia, não. Ou sim. Quero comprar um carro. Que carro comprar? A ou B. Quero casar. Que irmã escolher? Assim somente nós crescemos no ambiente de pedir conselho. Mas me parece que ao longo dos tempos, este princípio, esta prática de pedir conselho, não sei porque começamos a ficar mais velhos, né? Entre aspas, ok? Então começamos a deixar estes princípios. Então sempre voltar a esta mensagem é muito importante e vocês vão perceber porquê. Ao longo da minha vida, cometi um erro quando eu fazia negócios. Quando eu reparo o erro que eu cometi, foi sobretudo por falta de pedir conselho. Eu fazia negócios, o negócio estava a florir, muito bem, e depois achei que devia abrir uma sucursal do meu negócio que eu tinha aqui em Maputo, abri uma sucursal em Nampula, equipei lá, tinha uma escola de formação, escola bonita, gastei bastante dinheiro. Só que as pessoas que eu pus para gerir o negócio, para mim não tomaram conta do negócio. E 3, 4 meses depois, aquele negócio teve que fechar, porque o dinheiro que entrava lá, não sei onde é que estava aí, depois as pessoas não estavam conseguindo pagar renda. E então o dono da casa, do imóvel, onde eu tinha posto equipamentos novos, mobiliário novo, tinha gasto balúrdio de dinheiro, ele diz, olha, eu quero renda, você não está conseguindo pagar renda, olha, eu vou fechar este estabelecimento. Então, eu sozinho, quando vi aquilo, fiquei em pânico. Uau, que investimentos que eu fiz, os meus computadores, o meu mobiliário, o que é que eu faço? Mas comecei a falar comigo mesmo. Não sei porquê com quem eu falei, mas acho que não falei com alguém da igreja. Disse, não, você pode ir para um agiota. E eu fui para um agiota. Pedi emprestar dinheiro para pagar aquela situação. Vou dizer, hoje eu teria tomado outra. Eu teria fechado. Teria vendido aquilo.
pedi dinheiro a agiota para pagar uma renda que não estava a conseguir pagar. No segundo mês, não consegui pagar a segunda renda, pedi o segundo agiota para pagar aquela primeira agiota, depois pedi o terceiro agiota para pagar o segundo agiota, pedi o quarto agiota. No final do dia, Dalison lembra, eu tinha uma dívida de Dalison, 1 milhão de meticais. 1 milhão de meticais! A Elisa sabia? Não. Quando eu fui a mostrar aquela conta, Dalisa e os outros irmãos, minha esposa explodiu. Sabe de onde é que você nos meteu? Comecei a trazer causa de sofrimento à minha família. Minha filha hoje eu disse, sabes, eu fiz a você, mas sem querer, só que ela não percebeu. Quer dizer, a alegria que houve naquele sofrimento foi a quies. Por isso eu dei nome de quies. Chama-se alegria no sofrimento. Comecei a sofrer, irmãos. Quase que apanhavam. Um dia que eu fui ao hospital, isto aqui já não. Chegaram no hospital, fizeram um teste, não, você não tem nada. Só tem um pasmo muscular. Aquilo era stress. Mas qual foi a causa? Falta de conselho. Se eu tivesse sentado com aqueles irmãos, estou até o negócio, faliu. O que eu faço? Olha, com certeza absoluta deve haver um sábio dizer, olha, venha com tudo e recua e senta. Não, eu sozinho tomei decisões. Vocês só souberam depois. O Senhor meteu-se nisto. Não é assim? Mas foi por causa do conselho. Vamos lá, Donaldo. Ouça conselhos e siga o processo. Irmãos, uma coisa é ouvir o conselho, mas é uma combinação perfeita com o processo. Amém? E vamos perceber porquê. Então, antes Donaldo volta, eu queria fazer um estudo de caso de Naamã. Naamã, vocês vão ver como é que ele lidou com esta situação do conselho. Então, conselho e processo, que vão entender daqui a pouco, é uma combinação perfeita. Mas, vamos lá, Donaldo? Em Provérbios 19:20, escuta o que diz. Ouça conselhos e aceite instruções e acabará sendo sábio. O que a Bíblia está a dizer? Ouça conselhos e aceite instruções e acabará sendo sábio. Muitos de nós precisamos ser sábios. Ser sábios para tomar decisões. Então eu fui para o dicionário. O que é ser sábio? Perguntei a Elisa Dias, respondeu muito bem. O que é ser sábio? Sabedoria é a capacidade de fazer boas escolhas e distinguir o que é bom e o que é errado. Irmão, sabedoria é isso. É a capacidade de fazer boas escolhas. A sabedoria permite você saber distinguir o que é certo e o que é errado. Sabes? Quando dizem uma mulher sábia, é alguém que sabe tomar decisões. Distinguir se esta decisão que eu estou a fazer é boa ou é ruim. É ter esta capacidade, é uma capacidade. E não é por acaso que Salomão pediu o quê? Sabedoria. Não pediu dinheiro. Disse sabedoria. Porque ele queria ter esta capacidade de saber distinguir o que é certo e o que é bom. É que você pode ter muito dinheiro, mas não ser sábio. E a sabedoria vem como, irmãos? Ouça conselhos e aceita instruções. E você acabará sendo sábio. Mas eu também fui para a palavra sendo, do verbo, e fui entender o que é isto,
sendo sábio. É que você não há de ser sábio só uma única vez, mas vai expressar a ideia de um processo em curso. Quer dizer, tem que ser uma sabedoria perpétua. À medida que surgem situações, você acaba sendo sábio. Sobre o conselho. Mas o que é conselho mesmo? Conselho é aviso, é opinião que se oferece a alguém em relação ao quê? Ao que essa pessoa deve ou não deve fazer numa certa situação. Você tem uma situação, o conselho vai dizer assim: podes fazer isto ou podes não fazer isto. Por exemplo, eu tinha a situação de uma dívida, aliás, do negócio que estava a correr mal. Se eu tivesse que pedir um conselho, um conselheiro podia dizer: Serito, faça isto. Não, estou a pensar em falar com a agiota. Podiam ter dito uma pessoa saber: não faça isto. O problema é que muitas pessoas não estão em condições de ouvir assim: não faça isto. Não estão preparadas para ouvir: não faça isto. Quer dizer, querem um conselho que diz assim: faz. Mas o conselho: eu gosto daquele irmão. Eu dizer assim: não ama aquele irmão. E agora? Na altura que eu estava a gostar da Elisa, quando eu queria dar o passo dessa minha negrinha, eu dizia: uau, já fama, não chula. O meu discipulador disse assim: Serito, não te aconselho a pedir namoro agora. Espera! Estou tão apaixonado. Grão dela. Esperar o quê? Espera. Por quê? Envolve processo. Tu tens que seguir etapas. Quer ela, quer você, tem que levar etapas. É um processo. Como eu disse, muitos gostam de ouvir o conselho, mas não gostam de seguir o processo. E se você não segue o processo, não vai ser sábio. Então, quando eu tomei a decisão, aliás, até o meu discipulador veio e disse: agora avança. Ok, avancei. E hoje tem uma das pessoas que me ajuda muito espiritualmente. Tem sido uma ajuda. Mas eu não tivesse seguido o processo, como eu fiquei fraco espiritualmente, comecei a andar com agiotas. E como ela estava no processo, foi uma das coisas que foi começar a dar a minha mão para orar. Porque eu já estava desanimado. Até mesmo para ter outra criança, eu já estava desanimado. Mas ela me deu a mão. Vamos orar, papá. Vai passear. Porque seguiu o processo. Vamos? Irmão, conselho mais instruções, eu disse, é uma combinação perfeita. Já tínhamos dito que houve conselhos, há 7 instruções e acabará sendo sábio. A forma de sabedoria, irmã ou irmão, se você quiser ser sábio para saber tomar decisões em muitas situações que estão na tua vida, você tem que seguir instruções. Por isso a gente pode ler uma fórmula que conselho mais instruções é igual a sabedoria. Avança. Irmãos, tem sempre uma situação na vida que você precisa ouvir bons conselhos. Mas antes de avançar, eu queria fazer uma pergunta muito sincera consigo, para si e para mim. Qual foi a última vez que você pediu conselhos? Outra questão. Qual é a situação que você está a viver atualmente que você precisa de pedir conselhos? Irmão, o conselho é muito bom. Naquele tempo que eu estava naquelas minhas situações de quase falência, eu tinha um Hilux
SAF, Toyota, 4x4. Motor, quase 3.000 meticais. Aliás, 3.000 que é? Como diz? O motor? Cilindrada, 3.000. Mas eu já não tinha. Dinheiro não estava a fluir. Mas veja o que é um gajo que não é sábio. Ele não tem rendimento constante. Está a andar com um Toyota 4x4 Hilux SAF, motor 3.000. Sabe o que significa 3.000? Vitz, qual é o motor? 1.4. Toyota Hilux SAF 4x4, qual é o motor? 3? Não, Toyota Hilux SAF, qual é o motor? Já responderam, né? 2.7, 3.000 e 3.5. Estão a ver, né? Conselho. Vitz, o motor é o quê? 1.0. Toyota que eu tinha era quase 3.000. Sabe o que significa isso? Aqueles que fabricaram essas coisas cilindradas, significa o quê? O consumo de combustível no motor 3.000 é quantas vezes mais que aquele do motor 1? Quantas vezes? 3 vezes mais! Agora, diga lá ao senhor Cirilo, você não tem rendimento, como é que está andando no Toyota 4x4? E sabe o que acontecia? O pastor Cirilo andava naquele carro de 3.000 com dinheiro de 100 meticais ou 200. Não fama, eu saí do triunfo. Quando chegava ali no hotel Ulana, um dia mesmo parou perto do hotel Ulana. E o pastor Cirilo lá atrás tinha bidon. 11 horas ou 12. Estou a ser com um bidon ali, tinha umas bombas ali perto. Fui pôr mais combustível de 100 meticais, porque só tinha 100. A minha irmã ali, não vou falar o nome do vinho, disse, mas pastor mesmo assim? E ela não tinha sabedoria. Depois ela fez uma pergunta e disse, olá, mas por que vocês estão a sofrer assim? Aquilo me fez muito sentido. Qual é a instrução? Venda o carro e compra um carro mais pequeno. Eu que tinha aquela grandeza de SAF, já com fala para SAF, vendi, agora está andando de IST. A medida do meu bolso. E não é só a medida do seu bolso, é que você quer fazer investimentos grandes. Estás a gastar 3.000 meticais por semana no SAF. Quando você pode gastar 3.000 meticais em 2 semanas ou 3. Poupei. E quando você poupa, investe em outras coisas. Já consigo comprar flores para a Elisa. Irmãos, instrução. Mas a pergunta mesmo é: há uma situação que você precisa de instrução? Não há nada na tua vida que você acha que precisa de instrução? Vamos ver aqui o caso do Naamã. O rei da Síria, não, nós estamos lá. O rei da Síria tinha grande respeito por Naamã. Quem é Naamã? Comandante do seu exército. Naamã era um comandante. Pois por meio dele, o Senhor tinha dado grandes vitórias à Síria. Mas, quando tu encontrares mais na Bíblia, fica atento. Embora Naamã fosse um guerreiro valente, sofria de lepra. Naamã é um grande comandante, respeitado, valente, poderoso, é um general do rei ou do rei da Síria. Irmãos, esta era uma posição de alto cargo. Naamã não era uma pessoa qualquer. Mas, embora fosse
grandemente, sofria de lepra. E vocês sabem o que é lepra? Aquelas borbulhas que aparecem, quase uma doença quase incurável. Na altura do Antigo Testamento era uma doença pecaminosa, é ter pecado, mas uma doença terrível. Quer dizer, o Naamã, por mais, até se calhar ele não tinha saído na cara dele, ele punha fato, aqueles do exército, né? Você podia ver Naamã, vai ali. Dentro daquele fato, dentro daquelas roupas, ele tinha um sofrimento. Lepra. Não importa o tamanho que você tem, o cargo que você tem, quem é você, mas algumas vezes você está numa situação que você está sofrendo. Você precisa de conselhos e instruções. E perante essas situações, nós precisamos de conselhos e instruções. Amém? Vamos lá? Vamos, Ronaldo? Ouvir e seguir conselhos e instruções que estejam alinhados com a palavra de Deus. É muito importante. Veja o que acontece no versículo 2 do mesmo capítulo. Ora, as tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria de lepra. Irmãos, na casa daquele Naamã tinha lá uma menina. Sabe o que é menina, né? Churumada assim, né? Uma menina. Não diz menina, não é senhora, né? Menina. Tinha uma menina, porque os sírios teriam invadido Israel e fizeram algumas pessoas escravas, aquelas meninas, que eles levavam como empregadas domésticas. E em casa do Naamã tinha esta menina que era israelita, ok? Aquela percebeu que o senhor dela não estava bem. Esta menina vai ter com a mulher do Naamã. Diz: olha, senhora, com medo ela, se o chefe ali, o comandante, procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Irmãos, tem processo aqui ou não tem? Qual é o processo? Desculpa? Ok. Ela está dando um conselho à esposa. Se o meu senhor procurasse o profeta, sim. Aonde? Em Samaria. 2 passos. 3º, ia curar. Não está aqui o processo? Está aqui o processo. Não, mas quer ficar curado. Vai aqui. Vai acontecer isto. Mas o importante que eu queria dizer aqui, irmãos, é ficar atento aos conselhos de pessoas que te conectam a Deus. O que é que esta menina, que tipo de conselho esta menina está dando? Para o Naamã sair daquela situação, tinha que se conectar a quem? Ao homem de Deus, profeta. Bons conselhos são aqueles que te conectam a Deus. Hoje, se eu ouvisse alguém numa situação, eu dizer: desculpa, meu irmão, estou de ter com o pastor Canicas e pastor Helena. Porque para mim, na minha fé, são eles que estão mais próximos de Deus. Segundo a autoridade que Deus nos deu aqui na igreja. Percebam o que estou a dizer? Quando foi uma vez que o pastor Canicas ouviu o seu pedido de conselho? E esta menina está a dizer exatamente isto. Olha, tem um homem de Deus. Está a aconselhar ao Naamã a ir se conectar com o assunto Deus. Muitas das vezes nós aconselhamos pessoas, não conectamos as pessoas com assuntos espirituais.
Quando a gente dá conselho, dizer, vamos orar, vamos pedir sabedoria a Deus. Procura os homens espirituais da igreja para dar mais insights ou inputs sobre isto. Mas nós agora não. Até preferimos ir ao curandeiro de classe. Até você prefere falar com teu avô. A situação, você... Eu lembro. Minha sogra que já não está aqui. Mas a situação que nós estamos vivendo. Minha sogra disse, Sarito, vocês precisam de lavar a sua casa. É um conselho que me conecta com Deus, isso. Os macondes vieram. Sarito, Babu, Nangu, o dinheiro da moeda, o Ramba. Eu já não sei. Elisa, como é? Também os machanganes meus. Mina, tem como fama cá, assim. Naquela situação de eu, mas era só cilindrado aqui. Mas estão dizendo para o quê? Eu ia ao quê? Olha, aquele negócio que fechou lá em Nampula, aquilo era lógico, era tirar as pessoas, não estavam a controlar. Agora tem que ir para a moeda. Esse tipo de conselhos nós estamos a levar a conectar com Deus. Agora, se me dissesse, vai ter com o pastor Canicas. Eu cheguei, pastor Canicas, o negócio está andando muito mal. Me enche aí. Depois ele me dá a instrução. Se eu falhasse, o problema é dele com Deus. Amém. Diz Deus, aquele pastor que você me deu me instruiu mal. Agora, se eu for lá na moeda, vou queixar onde? Quem te mandou aos curandeiros? Irmã, cuidado. Então, fica atento aos conselhos de pessoas que me conhecem. Estou com problemas no casamento. Não, você tem que ir ali. Tem por onde? Estou com problema de finanças. Estou com problema de meu filho. Seja lá qual é a situação que você está vivendo. Conectam ou não te conectam ao assuntos espirituais? Vamos lá? Nem todas as instruções irão ao encontro do seu ponto de vista. Sabe o que é que eu estou a dizer, irmãos? Às vezes você pede conselhos que você tem um ponto de vista. Agora fica atento. Nem todos os conselhos e instruções irão de encontro com aquilo que você é o ponto de vista. Vamos lá ver na mão. Eliseu, depois é uma passagem muito boa para vocês lerem esse capítulo. Eu saltei. Eliseu enviou uma mensagem para me dizer: vá e lava-se 7 vezes no Rio Jordão. Lembra-se que a menina disse: Naamã, vai ter com o profeta, ok? Vai a Samaria, vai ter com o profeta, né? Então, o tal profeta que está a falar é quem? É Eliseu. Quando Eliseu se apercebeu dessa situação, sabe o que ele diz? Vá e lava-se 7 vezes no Rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas, eu disse, quando você quer mais de Bíblia, fica atento. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: veja o que no mindset ou na ideia preconcebida que Naamã tinha. Diz assim: eu estava certo que ele, esse profeta que me mandaram ir lá, sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor. Naamã tem uma ideia preconcebida como é que o tal profeta devia receber. Errado. Depois diz: invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e eu me curaria da lepra. Na concepção de Naamã é que ele, ao chegar aquele profeta ia sair de onde estava, tocava onde ele tinha aquela lepra e ele ficaria curado. Não entra no mindset do conselheiro. Se você vai pedir conselho, vai com o princípio da chávena vazia. Sabe o que significa isso? Vai sem nenhuma ideia preconcebida. Vai para ouvir instruções.
por mais caricata que seja essa instrução. E para Naamã era. Por que era? Não são os rios da Bana e Farfar em Damasco. Ele já quer ser de Samaria para Damasco. A menina disse, vai para Samaria. Ele queria ir para Damasco. Tinha para ele os melhores rios. Tinha as melhores águas de Israel. Sabe? Deus inspira os conselheiros de uma maneira que é diferente daquilo que você pensa. Não fazia sentido para mim, porque eu tinha que esperar mais 3 anos para minha esposa. Para mim não fazia sentido, porque aos meus olhos ela estava perfeita, estava tudo bem, eu também estava tudo bem. Agora, quem é esse que está a mandar ficar mais 3 anos? É a questão que você se coloca, né? Será que não poderia lavar neles e ser purificado? Veja lá o que ele foi. Foi embora furioso. Naamã não queria seguir o processo de acordo com o ponto de vista do profeta, de homem de Deus. Alguns jovens desta igreja saíram, quando queriam casar, nós dissemos, espera. Ficaram indignados. Entre outras muitas situações. Porque quando os homens de Deus dizem, você pensa, você já tem uma ideia preconcebida. E fica furioso. Essa igreja pensa o quê? Esses líderes pensam o quê? Quem são vocês? De não sei o quê. Não é assim? Você não acha que ele estava furioso? Mas eu falo, você ainda falou para a mulher dela. Mas eu falei, essa tua menina que você está a querer? Essa menina que você o quê? Liga, senhora Tânia. Quem é essa menina que te disse isso? Irmãos, não é de copo vazio. Vão te dar conselhos que para ti não faz sentido. Mas Deus sabe. Chama-se Deus escreve torto, certo, nas linhas tortas. Enfim, o certo de Deus não é o seu. Aquilo que parece ser torto, que não faz sentido, para Deus tem certeza. Então, escreve. Nem todos os conselhos e instruções serão de acordo com o seu ponto de vista. Se você quer ter sucesso, tira o teu ponto de vista. Esvazia-se. Vamos? E vou acabar aqui. Vamos? A benção de ter pessoas que lhe aconselham com verdades e não com o que você preferia ouvir. Deixa-me dizer o seguinte: Naamã, quando ficou furioso, foi ter com os seus servos. Leva esse aspa. E como eu já vi aqui na igreja, você aconselha uma coisa, jovem, espera um pouco. Sabe o que ele faz? Riva, eu estive com o irmão Cirilo. Ele sabe que eu esperar. Quando eu digo Ivan, não Abdul, esses pastores aqui são muito confusos. Infelizmente, costuma acontecer assim. A sorte de Naamã, sabe qual foi? Ele, quando ficou furioso, correu para os seus servos e lhe disseram: meu pai, eu gosto destes servos. Se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria. Quanto mais quando ele apenas diz que se lave e será purificado. Assim ele desceu ao Jordão. Ele, depois de estar furioso, vai ter com os servos. Os servos disseram: mas como lá, Naamã? Aquele profeta não está a pedir coisas difíceis. Ele só está a dizer apenas: mergulha ali. Não é assim? Aqui na igreja costuma acontecer muito assim. Uma pessoa pede conselho aqui, vê que, já pinta, né? A Tutsumaca Bento não está a ver aquilo que Deus me pôs para te dizer a ti. É que você, quando vai pedir conselho a alguém, Deus inspira certas pessoas. E não inspira todas. Pode inspirar só uma para ouvir uma verdade. Fica atento que aquela que é verdade. Você salta para o Bento. Bento não tem o panorama, o paradigma e a informação toda.
ele vai se curar. Mas eu gostei das servos, porque eles já estavam conectados com o assunto espiritual. E dizem, não, isso não é tão difícil como você pensa. Aqui está a humildade de Naamã. Eu disse, ok, já que vocês estão a dizer isso, os muitos conselheiros também trazem bom sucesso, né? A fama, não com muita fé, não com muita certeza, mas se vocês vão dizer isso, está bem, vou. E ele foi. E ele ficou curado. Para Deus vai glória. Nosso Deus Pai, muito obrigado por esse tempo que nos concede. Ajuda-nos a entender esta mensagem conforme ela é e a tomarmos conselhos e instruções de como o Senhor inspira os seus profetas, os nossos líderes, ou até aquela menina insignificante que está aqui na igreja, que pode nos dar conselhos, que é a resolução das situações que nós temos. Peço o nome de Santo Jesus Cristo.